para vocês darem uma olhada. Eventualmente, a gente vai acertando pequenos detalhes ao longo dos dias, e fiquem sempre atentos ao mural, tá ok? Soraya, você gostaria de comentar alguma coisa inicial? Só bom dia a todos, obrigada a quem se inscreveu no curso, e eu espero que vocês aproveitem o conteúdo e a boa vontade de todos, incluindo, agradeço muito aos alunos que participaram das ligas e todos que têm apoiado. Então, bom curso a todos, é só isso. Obrigada. A outra professora... Obrigada, Soraya. A outra professora que também tem uma participação importante no conjunto é a Fernanda, que vocês vão conhecer hoje. Fernanda, você quer comentar alguma coisa, pessoal? Não? Daqui a pouco você fala na sua aula. Tá bom. E tinha também a professora Denise, que vocês vão conhecer numa das últimos conjuntos de aula que vai falar. Quer comentar alguma coisa, professora Denise? Não, só bom dia a todos e sejam bem-vindos. Beleza. E vocês terão, daqui a pouco, a aula com a Kátia, a professora Kátia, que é uma pós-doc do Departamento de Anatomia, e aí daqui a pouco vocês conversam com ela, tá bom? Então, a gente vai começar e eu vou apresentar. Esse vídeo está lá no Classroom já, eu coloquei agora de manhã cedo, mas a gente vai começar apresentando o vídeo de apresentação do museu. Então, eu vou compartilhar minha tela. E espero que dê certo de vocês assistirem. Vamos lá. Olá, pessoal. Opa. Eu sou professora do Departamento de Anatomia da USP. Sou curadora do Museu de Anatomia Humana, professora Alfonso Bovero. Então, a ideia hoje é a de que a gente possa fazer uma visita virtual bem simples, bem rápida, e quem sabe deixar um gostinho para vocês quererem voltar aqui, vir aqui pessoalmente no museu, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa coleção. Assim que nós entramos no museu, professor Alfonso Bovero, nós temos como primeiro momento a visualização de uma representação, e isso é material que a gente recebeu desde as primeiras versões do nosso Museu de Anatomia, e nós temos o busto do professor Alfonso Bovero e material com o qual ele trabalhava. Então, logo no início, nós temos a apresentação da escola anatômica criada pelo professor Bovero, onde ele e os seus discípulos se espalharam não apenas pelo estado de São Paulo, mas por várias outras cidades do país, levando, então, essa escola de anatomia. Logo que a gente entra no museu, a gente vê já uma primeira parte que não é voltada a alguma peça, alguma estrutura específica do corpo humano, mas aquilo que nós chamamos de técnicas especiais. Então, nós temos várias representações, várias formas de se trabalhar com estruturas anatômicas, sejam ossos, sejam tecidos moles, seja pele, sejam órgãos ocos, e de maneira a que possamos entender e estudar eles de forma mais prática, mais interessante. Então, são técnicas muito antigas e que são utilizadas até hoje. Uma das técnicas que eu vou destacar para vocês aqui é essa técnica aqui que nós chamamos de corrosão, onde nós temos um órgão que possui estruturas ocas, aqui no caso, que é interesse do nosso curso, o sistema respiratório, nós temos um pulmão, e esse pulmão teve todos os seus brônquios, dos maiores até os menores, preenchidos por uma resina. Então, se a gente for aproximando, nós vamos ver que ele tem estruturas bem pequenininhas. E o que é feito com esse órgão? Essa resina preenche todos os seus brônquios, dos maiores aos menores, como eu comentei com vocês. Depois que essa resina seca e endurece, a gente corrói todo o tecido biológico e permanece apenas o molde desses brônquios. Então, nós conseguimos ver qual é a característica que apresentam essas estruturas menores, e a gente consegue ter uma ideia de relação das pequenas estruturas
que são as estruturas de interesse respiratório, né, no caso os alvéolos, com a estrutura macroscópica que forma o pulmão propriamente dito, como nós vamos ver nas várias partes da anatomia e da histologia. Seguindo por essa nossa viagem aqui no museu, nós temos os vários órgãos do corpo humano separados em sistemas. Então, sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, e nós vamos ver que várias estruturas foram separadas e foram utilizadas como representantes daqueles sistemas. Então, nós temos material muito antigo, inclusive material que foi preparado pelo próprio professor Alfonso Bovero. Para dar uma ideia para vocês, o professor Alfonso Bovero veio para formar a escola de anatomia, o curso de anatomia da Faculdade de Medicina de São Paulo, no início do século XX, em 1914, 1915, e ele viveu até 1936, quando ele falece de câncer. Então, durante todos esses anos, além de preparar os discípulos dele, ele fez uma preparação de um conjunto de estruturas anatômicas muito bonitas e muito especiais. E hoje em dia, muitas dessas peças são raras. É claro que todos os dias nós trabalhamos nesse museu de maneira a pensar como nós podemos melhorar a apresentação, como nós podemos incrementar a exposição permanente, que é essa que eu estou mostrando rapidamente para vocês. Então, nós temos sempre produção de material novo e, eventualmente, colocação desse material na nossa exposição permanente. O nosso museu é um espaço muito pequeno, então nós selecionamos peças que sejam representativas, que sejam muito bonitas em termos de interesse geral, de demonstração das estruturas do corpo humano, e nós criamos uma forma de apresentar elas com luz, com iluminação e utilização de espelhos, de maneira que seja o mais interessante possível para todos os visitantes. Além da anatomia humana propriamente dita, a gente tem começado a fazer algumas atividades mostrando a comparação entre a anatomia humana e a anatomia de outros animais, no caso aqui outros mamíferos. Então nós começamos aqui pelos dentes e nós vamos seguir depois, ao longo do tempo, com outras estruturas, outros sistemas. Um outro ponto que é forte aqui no nosso museu é o espaço, então, dedicado ao professor Alfonso Bovero. Então, o professor Alfonso Bovero, que veio formar a cátedra de anatomia no início do século passado, e vocês vão poder vê-lo nessa fotografia, aqui no meio dos seus discípulos. Aqui nessa imagem, ele estava lá na Faculdade de Medicina, com os seus discípulos, as bancadas de dissecção anatômica, e o que nós tivemos a oportunidade foi de trazer alguns dos materiais com os quais ele trabalhava, inclusive bancada, inclusive o material, a mala com equipamento de dissecção que ele utilizava, e também uma especialidade do professor Bovero, que é a preparação de esqueletos de fetos. Então, vocês veem aqui que tem um material muito rico, muito bem preparado, e que, no caso, aqui tem mais de um século de história. Em homenagem a ele, nós preparamos um espaço que a gente chama de Cantinho do Bovero, onde nós reconstruímos um pouco do que ele tinha do material de trabalho dele. Era uma época completamente analógica, não tinha nada digital, então vocês veem que o material escrito ele preparava
com a máquina de escrever, ele utilizava muitas seclaratas, que são esses materiais impressos aqui, como se fossem portfólios de textos e trabalhos e artigos que ele preparava, e, inclusive, a própria tinta da caneta tinteiro dele. Aqui ao lado da mesa dele, e essa era a mesa, essa mesinha pequenininha, né? Hoje em dia a gente tem coisas tão grandes, e essa era a mesinha pequenininha com a qual ele trabalhava. Aqui nós temos uma das últimas imagens oficiais do professor Bovero, e aqui nós temos também um pouco de material preparado por ele, inclusive material mumificado, né, uma técnica especial de preparação, onde ele conseguiu preparar uma cabeça e material de sistema nervoso, com uma preparação muito especial, com uma técnica muito acurada, que era típica dele, e que nós temos preservado até hoje. Para finalizar a nossa exposição, nós temos uma parte de desenvolvimento, então nós temos o desenvolvimento humano com os fetos em vários tempos de desenvolvimento, né, desde do início da concepção até o momento de nascer. E nós temos também uma coleção que hoje é considerada muito rara, que são os fetos com anomalias ou malformações. E por que essa coleção é muito rara hoje em dia? Porque com o avanço das avaliações em técnicas de saúde, em exames pré-natal, sempre que uma anomalia muito grande, que não é compatível com a vida desse bebê, essa gravidez pode ser interrompida, ou a correção, uma possível correção cirúrgica pode ser feita. Então, é muito raro nascerem crianças hoje com esse tipo de anomalias. Por isso, essa nossa coleção, que é muito antiga, é rara. Finalizando a nossa exposição, nós temos, saindo da nossa sala do museu, nós temos uma sala de aula, onde nós convidamos todos os professores que tiverem vontade e disponibilidade para virem aqui, trazerem suas turmas, falem com seus professores, e esse espaço é dedicado exatamente ao ensino de anatomia. Nós criamos jogos, atividades que podem ser desenvolvidas, nós temos espaço para projeção audiovisual e muitos modelos anatômicos que podem ser manuseados. Então, é possível aprender um pouco mais e fazer atividades voltadas ao corpo humano dentro desse espaço. Então, é uma maneira que o Museu de Anatomia Humana, professor Alfonso Bovero, encontrou para se conectar com as escolas e se aproximar, então, do ensino do corpo humano, não apenas dentro da universidade, mas para o ensino médio e o ensino fundamental também. Então, aqui nós deixamos o convite para todos vocês. Terminando essa rápida visita guiada, eu deixo aqui o convite a todos vocês para virem visitar o museu assim que a pandemia permitir, assim que a gente retornar a ter atividades presenciais. Então, fica o convite e nós teremos muito prazer em receber todos vocês. Bem, eu acho que foi possível para todo mundo que estava aí assistir. E antes da gente começar a apresentação e a aula síncrona com a professora Kátia, eu gostaria que a Caterine desse uma palavra para vocês. A Caterine é uma monitora do curso da atividade USP Escolas. Por favor, Caterine. Oi, pessoal. Eu sou parte da organização. Eu vou estar passando só hoje aqui, né? Dos próximos dias, quem vai passar isso aí para vocês são as professoras, a lista de presença para a gente poder contabilizar quem está participando para depois poder gerar os certificados. Então, eu vou mandar um link aqui no chat, que é um link de um formulário
vocês vão clicar no link, preencher as informações que precisam e enviar o formulário para a gente, que aí a presença de vocês já está contabilizada. Eu vou pedir para as professoras salvarem esse link aí que eu vou mandar hoje, para elas poderem mandar também no final da aula, como é o primeiro dia, às vezes o pessoal chega mais atrasado, então, para ninguém perder a lista de presença. Então, eu vou pegar aqui e eu já estou mandando o formulário para vocês preencherem. Se alguém quiser clicar aí, ver se está tudo certo, se está conseguindo acessar, antes de eu sair, para ver se está tudo certo. Aproveitando que eu estou com a palavra aqui, visitem esse museu, porque é incrível mesmo. Eu fui lá e foi uma das melhores experiências da minha vida. Tá funcionando. Gabriel. Tá funcionando? Legal. Beleza, Obrigada. então. É só. Aí vocês salvam esse daí, passam no final da aula hoje, e nos próximos dias vocês passam quando vocês quiserem, só não esquecer de passar. Beleza? Falou, E Gabriel. qualquer dúvida é só falar com a gente, tá bom? Bom curso para vocês e bom projeto. Obrigada. Tchau. Bem, então, agora eu vou passar a palavra para a professora Kátia, que vai começar a aula específica, tá bom? Kátia, à vontade. Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro saber se o som está saindo ok aí e a imagem não está invertida. O som está bom e você está, assim, perpendicular. Ah, tá. Para vocês é melhor virar, então, né? Acho que sim. Sim? Vamos lá. Então, vamos acertar aqui a câmera. E Melhorou para vocês? melhorou. Certo. Acho que vale a pena você colocar no modo apresentação. Vamos ver aqui. Será que... Dá uma olhadinha aí. Compartilhar a tela? Isso. Falei errado. Não, compartilhar. Isso. Ele demora um tiquinho. Daí vai mostrar a minha tela. Eu acho que não é. Não, não deu certo, não. Cancela. Está aparecendo para vocês aqui a mesa? Sim. Sim? Então ótimo. Tá pequenininho, mas vamos lá. Vamos lá? A gente vai aproximando as peças da câmera e aí vocês vão dando um ok para a gente. Então, eu sou a professora Kátia. Por causa da mesa, a gente vai ficando um pouquinho escondida aqui. Eu sou a professora Kátia, fui doutoranda aqui com a professora Silvia Lachini. Atualmente estou entrando no pós-doutorado. E nós contamos aqui com auxílio hoje também da Juliana. Vem cá, Ju, que é aluna da graduação em enfermagem. E o Denício, é isso, né, Denício? Que também é doutorando aqui no Departamento de Anatomia. Então, pessoal, o que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês? Dentro dessa temática do sistema respiratório, que vocês vão ver aí nos próximos dias, a gente vai começar mostrando as estruturas anatômicas, certo? Que dizem respeito, que compõem esse sistema, ok? Nós vamos passar por peças que são cadavéricas, tá? Ou seja, pertenceram mesmo a pessoas em vida, e eu peço que vocês tenham o maior respeito do mundo ao olhar para essas peças, mas vamos passar também modelos para vocês, para fazer uma comparação, ok? Na medida do possível, por respeito ao cadáver, a gente não vai mostrar o rosto, tá bom? Então, eu já vou antecipando o aviso que não adianta pedir para ver o rosto que a gente não vai mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou começar aqui pelo esquelético, tá? Todas as estruturas do nosso corpo, todos os sistemas, na verdade, eles estão protegidos pelo sistema esquelético. Então, eu vou partir do sistema esquelético para depois mostrar para vocês os órgãos componentes do sistema respiratório, tá? O sistema respiratório por compor órgãos que são vitais para o nosso corpo, principalmente o pulmão
Então, ele tem que ser protegido aqui por estruturas ósseas. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, qualquer coisa vão me falando, né? Estruturas ósseas que a gente chama de costelas, tá? Então, esse conjunto ósseo das costelas forma o gradil costal, ou, né, a gente pode falar numa linguagem mais simples, o nosso tórax, tá? Então, essas estruturas ósseas protegem pulmão, né, protegem o coração também, ou seja, protegem os órgãos vitais, tá? Eu acho interessante que vocês, em casa, consigam, né, fazer essa correlação do esqueleto em vocês próprios, apalpando essas estruturas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, cada um desses ossinhos aqui formam a costela, né? E vocês podem palpar aí no tronco, né, no tórax de vocês, certo? E percebam que esse gradil costal, né, esse tórax, ele vai até essa região próxima, um pouquinho para cima da nossa cintura. A gente consegue palpar bem. Vira um pouquinho só para mim, Ju, aqui. E aí. A gente consegue palpar bem aqui, ó, próximo da cintura, onde termina, então, esse tórax, certo? Então, todo esse gradil protege as nossas estruturas vitais, pulmão, coração, entre outros órgãos. Aqui na região central, percebam que existe um osso, né? Ele, de ponta cabeça, parece um formato de uma espada, tá? Esse é o externo, tá? A gente consegue palpar aqui, ó, no centro do nosso peito, esse osso chamado externo, ok? E ele vai até aqui, ó, próximo do nosso estômago, também fazendo, então, a proteção, né, dessa região, ok? Tudo bem aí a imagem para vocês? Ok, joia. Então, olha só, o sistema respiratório, né, ele é composto por vias aéreas que são superiores e vias aéreas que a gente chama de inferiores, tá? As vias aéreas superiores são aquelas que estão localizadas na nossa cabeça. Então, essa região do sistema respiratório aéreo, né, das vias aéreas, começa aqui pelo nosso nariz, tá? Aqui a gente, não sei se vocês conseguem ver bem, eu vou aproximar um pouquinho. Aqui. Olha só, gente, vocês conseguem ver aqui a abertura do nosso nariz. E aí percebam, olha só, olhando de lado, que não tem a pontinha do nariz. Por que será, né, que não tem essa pontinha? Porque eu estou de máscara, né, mas vocês podem pegar aí na pontinha do nariz de vocês. Essa parte é cartilaginosa, tá? Então, o nosso nariz, né, existe uma porção molinha, que é de cartilagem, e existe essa porção que é óssea, tá? Formada aqui, ó, por dois ossos nasais, bem na pontinha da pinça, olha só. Eu vou pegar aqui para vocês verem, olha, ossos nasais, ok? Então, por isso, né, a gente sente essa parte molinha de cartilagem, que na preparação do esqueleto ela é corroída por ser um tecido mole, ela vai embora na preparação do esqueleto e nos sobra a parte óssea. Olhando um pouquinho mais aqui dentro, deixa eu pegar uma outra peça mais fácil, de início, crânio que tenhamos certo. Obrigada. Olha só, vou trocar aqui a peça porque naquele está quebrado, tá? Se a gente olhar aqui dentro da cavidade nasal, né, dentro do nosso nariz, a gente vai perceber também que existe um septo que é ósseo. Da mesma forma como eu falei da nossa pontinha do nariz, né, que é cartilagem, dentro a gente tem o septo formado por duas partes. Uma cartilaginosa, que foi embora aqui na preparação, e uma porção óssea. Isso aqui forma o septo, né, nasal. E ainda, olhando lá dentro, a gente consegue ver estruturas mais elevadas que se projetam dentro da cavidade nasal, que a gente chama de conchas nasais.
tá? Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, na peça cadavérica em corte, essas conchas e vou falar das funções, tá? Por enquanto, a gente vai vendo aqui na estrutura óssea. Bom, deixa eu ver aqui mais para vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho um crânio onde eu cortei a parte da calota, a parte arredondada, eu tirei. E aí é possível analisar, avaliar aqui, ó, bem em cima, não sei se vocês conseguem enxergar a seta azul, que existem uns furinhos. É uma lâmina, tá? Que a gente chama de lâmina crivoide, tá? E que tem os pontinhos, não sei se vocês conseguem ver bem. Por aqui passam os nervos olfatórios, tá? Então, percebam que essa região, ó, eu vou virar aqui para vocês, está acima da cavidade nasal, tá? E por onde atravessam, então, os nervos olfatórios, tá? Aqui é importante a gente frisar o seguinte: a gente está vivendo uma pandemia, né? E a gente está vivendo agora mais a chegada da influenza, da gripe, e a gente sabe que essas estruturas, né, elas são primordiais para formar uma primeira barreira. Tá? Aqui eu estou mostrando a parte óssea, daqui a pouco eu vou mostrar a parte com tecido para vocês. Mas essa porção ela é importante para já formar uma barreira protetora para que micro-organismos, poeira, pólen, já não adentre o sistema respiratório. Então, aqui existe uma primeira barreira. Por que eu lembrei de falar isso para vocês? Vocês viram ali que eu mostrei uma região onde tem os nervos olfatórios, né? Na primeira onda de Covid, muita gente perdeu o olfato, né? Olfato paladar. Mas vamos falar aqui do olfato. Como a entrada da cavidade nasal, olha só, já vai direto aqui, ó, entrar em contato com a parte do sistema nervoso, né? Porque esses nervos olfatórios vão lá para o sistema nervoso central, né? O vírus, o coronavírus, né? Ele conseguiu, na sua evolução, né, uma maneira de atingir. Tá tentando entrar, alguém está tentando entrar na sala, gente, por isso que eu vi aqui. Professora, desculpa atrapalhar, Graziela. Então, esse vírus aqui, ele evoluiu a ponto do quê? De conseguir adentrar nesses nervos olfatórios, né? E conseguir, então, atrapalhar o nosso olfato. Então, muitas pessoas perderam o olfato lá no início, né? Porque logo na porção de entrada aqui, a gente tem já estruturas do sistema nervoso que levam, então, né, os cheiros para o sistema nervoso central. Vamos lá. Vamos seguir para cá? Vamos ver, eu vou pedir para o Denício trazer essas peças lá para o fundo. Como a nossa câmera, gente, não está com um alcance muito grande, eu tenho que trabalhar assim, retirando peças e colocando outras no lugar, tá? Qualquer coisa vocês podem avisar aí. Então, olha só, aqui eu peguei um modelo, na verdade, né, de todo o sistema respiratório, e aqui é como se a gente tivesse cortado, vocês conseguem ver, cortado ao meio, em metade direita e esquerda, ok? Para que vocês consigam enxergar, então, essas estruturas que eu acabei de falar. Aqui o nariz, tá? A pontinha do nariz, a entrada da cavidade nasal. E lá dentro, a projeção daquelas conchas que eu mostrei no esqueleto, tá? Então, vocês percebam ó, que há elevações dentro da cavidade nasal. Para que servem essas elevações, gente? O ar que chega pela cavidade nasal, ele não pode ir gelado direto para o pulmão, ele tem que ser aquecido, né? Além das impurezas que precisam ser tiradas, e para isso os pelinhos do nariz também são importantes, tá? No modelinho aqui a gente não tem os pelinhos do nariz, mas esses pelinhos já fazem um filtro. Esse ar tem que ser aquecido.
E essas estruturas elevadas aqui, olha só, que a gente chama de conchas nasais, servem para isso, tá? São estruturas que formam, parece lombadinhas, elevações, né, dentro da cavidade nasal. O ar passa por aqui e é aquecido, porque essa região ela é extremamente vascularizada. Muita gente sofre de sangramentos no nariz, principalmente na época mais seca, tá? O nariz sangra bastante. Acredito que tenha gente aí que já tenha tido esse problema. Depois, na hora das perguntas, a gente bate um papo a respeito disso. Mas por que sangra tanto? Porque essa região aqui das conchas é extremamente vascularizada, justamente porque esse fluxo sanguíneo, né, gera calor que vai aquecer o ar, que vai ter que entrar. E olha só, esse ar vai ter que passar aqui, ó, pela faringe e descer até o pulmão, tá? E olha aqui que interessante, aproveitando esse modelo aqui, essa peça, percebam que existe uma comunicação entre cavidade nasal e cavidade oral. Se vocês conseguem enxergar bem na ponta da pinça, olha só, uma região que a gente chama de faringe, tá? Então, há aqui o encontro da cavidade oral com a cavidade nasal. Por essa razão, é possível respirar pela boca, né? A gente tenta, muitas vezes, puxar um pouco mais de ar pela cavidade oral para auxiliar na nossa respiração, ok? Porque, olha só, existe, então, uma comunicação. Então, toda essa região aqui, ó, olha só, a gente chama de faringe. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome quando foram, por acaso, né, tiveram uma dor de garganta e foram ao médico. E o médico falou, é uma faringite. O que é uma faringite? É uma inflamação nessa região aqui, tá bom? Então, vocês percebam mais uma vez que as estruturas das vias aéreas, elas estão muito propensas às infecções por serem, né, a primeira porta de entrada, então, do oxigênio para a gente. Essa região da faringe, anatomicamente falando, a gente divide em 3, tá? Para facilitar os nossos estudos. Então, olha só, essa primeira região aqui, que termina, né? Recebe aqui o final da cavidade nasal, a gente chama de nasofaringe, ok? Então, ó, final da cavidade nasal, nasofaringe. Aqui, ó, seguindo cavidade oral lá no final, né? Bem depois do final da língua, a gente tem a orofaringe. E existe uma região aqui, depois eu vou mostrar numa peça melhor para vocês, onde estão as nossas cordas vocais, tá? Essa região é chamada de laringe. Então, como tem a comunicação com a faringe, a gente chama de laringofaringe. Então, repetindo, onde tem as cordas vocais, laringe, tá? Comunicação com a faringe, né, porção respiratória, laringofaringe. E aí percebam, né, que aí segue para uma estrutura que a gente chama de traqueia, que é responsável, então, por encaminhar o ar que chegou até os nossos pulmões, ok? Então, olha só, vou detalhar aqui um pouquinho para vocês essa região da laringofaringe. No finalzinho da aula, eu vou mostrar para vocês aqui sobre o exame para COVID, né? Muitos já devem ter feito, onde coloca o cotonetezinho. Eu vou mostrar para vocês depois aonde tem que atingir esse cotonete. Vamos lá, aquela pecinha lá para mim, por favor. Isso. Agora aqui, ó, vou detalhar para vocês essa região que eu estava mostrando aqui no outro modelo, né? A nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então, aqui a gente tem um modelinho, tá, gente? Esse também é de plástico. E o que a gente tem aqui? É toda a região da cavidade oral, com a língua aqui em cima, e a região do pescoço. Deixa eu ver se vocês vão enxergar bem aqui, ó. E a região do pescoço,
onde a gente vai ter as estruturas da laringe. Essa pecinha aqui, ela é interessante que a gente consegue abrir. Só lembrando para vocês que eu estou sem luva aqui, porque ainda estou mexendo em modelo, tá, gente? Então, olha só, eu retirei uma porção, obrigada. Eu retirei uma porção aqui, tá? Que corresponde à língua, para vocês não perderem essa relação anatômica que eu acabei de mostrar no outro bonequinho, tá bom? Então, aqui no final da língua, a gente tem a orofaringe. E olha só que interessante. Passando a orofaringe, começa a laringofaringe que eu falei para vocês, que é aquela região onde tem as cordas vocais, né? E que faz comunicação também aqui com a cavidade, né? Ao final da cavidade oral. Aqui, bem no final da cavidade oral, a gente tem uma estrutura, parece uma linguinha, espero que vocês estejam conseguindo ver, parece uma microlinguinha, na verdade é uma cartilagem, tá? Chamada epiglote, ok? Essa cartilagem, ela é importantíssima para o sistema respiratório, tá? Porque ela é móvel, ela faz, vou tentar mostrar aqui para vocês, ela faz esse movimento, né? Parece uma folha, na verdade, uma comporta, né? E ela abre e fecha. Por que isso? Porque nessa região, ó, vou tirar aqui para vocês. Isso. Essa região aqui, ela faz comunicação, né? Aqui acontece a divisão, na verdade, ó, do sistema respiratório, o segmento para o respiratório e para o sistema digestório, ok? Existe, então, uma comunicação. E a epiglote, ela impede que alimento, né, vá para o sistema respiratório. Assim como ela impede, quando a gente está deglutindo, né, o alimento, também impede que o ar siga para o sistema digestório. Então, ela faz este movimento. Então, quando a gente vai engolir um alimento, ela fecha aqui, ó, a traqueia, tá? E aí o alimento vai para o esôfago, para o sistema digestório. Quando a gente vai respirar, ela abre, então, e segue o ar aqui para a traqueia e aí encaminhado para os pulmões, tá? Então, esse movimento é extremamente importante. Muitas vezes, olha só, vou tentar mostrar aqui para vocês. Muitas vezes, alimento acaba parando aqui, ó, nessa região da raiz da epiglote, tá? Que aqui a gente chama, tem um nome difícil, a gente chama de vestíbulo, tá? Mas vocês não precisam, lógico, gravar isso. Mas o importante é vocês saberem que, muitas vezes, resíduo pode parar aqui, comprimido pode parar aqui, tá? E aí, a gente tem o reflexo de começar a tossir para eliminar, né? Para tirar desse local aqui esse alimento, esse comprimido ou algum objeto, né? Que por acidente tenha sido engolido, tá? Então, olha só, antes, né, que caia no sistema respiratório, existe esse reflexo de tentar tossir para expulsar isso. E existe uma manobra que a gente pode pressionar aquela caixa torácica bem abaixo do externo, tá? Para a gente conseguir forçar a saída desse pedacinho de alimento que parar aqui, ok? Bom, essa epiglote aqui também, vocês já devem ter ouvido falar de edema de glote. A pessoa comeu, sei lá, um camarão, né, ou alguma coisa que a pessoa tem alergia, e essa região sofre um edema, ou seja, ela incha, e essa glote se fecha, tá? E aí impede a passagem do ar. Então, é nessa região aqui que acontece o chamado edema de glote, ok? Que é uma alergia grave e precisa, né, correr para um pronto atendimento para socorrer a pessoa, caso, né, a pessoa não carregue consigo um antialérgico, por exemplo. Então, é uma região que, se fechar, né, a pessoa pode
sofrer uma parada respiratória, porque essa região da glote é que fecha e abre para passar o ar. Se alguém quiser complementar alguma coisa aqui, meus amigos, fiquem à vontade. Bom, descendo aqui, ó, passando então essa região de cartilagem da epiglote, né, que é super importante, como eu disse, para separar ar do alimento, a gente vê duas estruturazinhas aqui, né, que formam as nossas cordas vocais, certo? Aqui na anatomia, né, a gente ensina para os alunos de graduação que existem as cordas, as pregas, né, vocais falsas e as verdadeiras, tá bom? Aqui a gente chama de prega vestibular e prega vocal, ok? Mas no conjunto a gente pode chamar as duas de cordas vocais. Então, como elas estão bem na transição, olha só, entre a traqueia, que conduz o ar, né, para o pulmão e também, né, traz o dióxido de carbono para ser eliminado, e ela está na transição aqui da laringe, a passagem desse ar por essa região é que faz com que os sons sejam gerados. Então, elas são estruturas musculares, na verdade, tá? Comandada ali por músculos na lateral. Então, conforme o ar vai passando, os sons vão sendo gerados, tá? Se a gente der um berro, né? O que vai acontecer com essa prega vocal? Ela vai abrir, tá? Para passar um fluxo de ar maior. Se a gente sussurrar, falar baixinho, ela vai fechar para passar, né, pouquinho ar ali, ok? Então, de acordo com os sons, ela regula essa abertura e o fechamento. De acordo com o som, não, desculpa, de acordo com a quantidade de ar passando para gerar os sons, ok? Eu vou mostrar para vocês já passo para o cadáver. Vou mostrar o boneco, né? Depois eu vou mostrar para vocês essas cordas vocais numa laringe de verdade, tá, gente? Acho que vai ter que trazer o boneco para cá, senão não vai dar certo de hoje. Tá lá. Obrigada. Vamos arrumar. Pergunta se tá bem. Vocês estão enxergando bem? Alguém dá um ok para mim aí? Sim, tá dando para ver. Okay. Então ótimo. Então, olha só, a gente continua no boneco, tá? Mostrando as estruturas do sistema respiratório, porque agora eu quero que vocês façam a correlação daquilo que eu acabei de falar com o posicionamento, né, num boneco, a posição que a gente chama posição anatômica, que é uma pessoa em pé, com o corpo ereto, com o corpo reto, tá bom? E depois a gente faz a transição para as peças de verdade. Então, aqui a gente tem um bonequinho. Tá? Sobe só um pouquinho para mim, Ju, para mostrar aqui, ó. Não sei se para ele está aparecendo. Aqui, o nariz. Né? O nariz. Aqui, olha só, a pontinha está pintada em azul nesse bonequinho para mostrar que essa região, ela é molinha, ela tem cartilagem. E em seguida, olha só, a gente tem os ossos nasais, tá? E aí, olha, descendo pela cavidade oral que eu já mostrei para vocês, a gente tem a região do pescoço, tá? A gente tem aqui no pescoço, olha só, uma cartilagem que é possível, né, elevando aí a cabeça, a gente consegue apertar ela, principalmente nos meninos. Meninos aí em casa, mostrem o chamado gogó, né? Vocês elevam aqui e conseguem apertar essa região que vocês chamam de gogó, em algumas regiões chamam de pomo de Adão, né? Eu estava tentando ler aqui um recado que apareceu, gente. Então, isso aqui é uma cartilagem, tá? Chamada de cartilagem tireoidea, tá? Tireoidea por quê? Porque a glândula tireoide, ela fica bem em cima dessa região, tá bom? Eu estou mostrando isso porque aqui na região do pescoço,
nessa região de laringe que eu acabei de mostrar para vocês na outra pecinha, é estruturada por várias cartilagens. A gente não tem um esqueleto aqui ósseo, mas a gente tem um chamado esqueleto cartilaginoso, né? Que é praticamente molinho para auxiliar, né? Na verdade, para ter essa mobilidade na hora que a gente inspira e expira, porque se fosse um esqueleto ósseo, a gente teria dificuldade, certo? Além disso, deixa eu voltar aqui essa pecinha. Voltar essa pecinha porque a gente não consegue ver aqui no boneco, mas olha só, falando em estruturas que são molinhas, o tubo que leva o ar para os pulmões, né, abaixo dessa cartilagem que eu acabei de mostrar, esse tubo é chamado traqueia e também é formado de anéisinhos cartilaginosos. Na verdade, são semi-anéis. Como eu falei para vocês, não pode ter uma estrutura óssea, um esqueleto ósseo, mas precisa ter uma estruturação, né? Todo esqueleto, ele dá um suporte para as estruturas ao lado. No caso do sistema respiratório, a gente tem esse esqueleto cartilaginoso. Por que eu falei semi-anéis? Porque pensem, né? Está passando o ar aqui na traqueia, ok? E esse tubo não pode ficar o tempo todo aberto, mas também não pode ficar totalmente fechado, né? Ele faz uma movimentação conforme existe o fluxo de entrada e saída desse ar, certo? Então, na parte posterior, ou seja, lá atrás da traqueia, esses anéis, eles não se encontram. Eu tenho uma musculatura, tá? Eu tenho músculo aqui que auxiliam nessa abertura e nesse fechamento dessa traqueia. Então, pensem que essa traqueia, para a passagem do ar, é como se fosse aquele cano do aspirador de pó, né? Que é molinho, que é bem flexível, né? Porém, diferente daquele tubinho do aspirador, atrás eu tenho uma musculatura. Isso tudo para ajudar, então, a abrir e fechar essa traqueia, ok? Então, olha só. A traqueia, como eu acabei de dizer, ela vai levar todo o ar para dentro dos nossos pulmões. Então, lembrando que a gente tem aqui, ó, o pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. Eu quero que vocês percebam aqui, depois eu vou mostrar a pecinha para vocês, que o pulmão do lado direito, ele é formado por 3 partes, tá? Que a gente chama de lobo. Então, a gente tem aqui o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, ó, bem próximo. Então, imagine que aqui tem aquelas costelas que eu mostrei no início da aula. A gente retirou as costelas e está vendo aqui agora as partes do pulmão, os lobos. E olha lá que interessante, do lado esquerdo, a gente tem só 2 lobos. O lobo superior, né? E o lobo inferior, ok? Então, do lado esquerdo, a gente tem só 2. Por que será que a gente tem só 2 lobos do outro lado? Então, olha só, no centro, entre os 2 pulmões, a gente tem o coração. Aqui na ponta da pinça, a gente está vendo o coração. E a gente sabe, vocês já aprenderam isso em ciências e biologia, que a maior parte do coração é voltado para a esquerda, né? Então, aqui eu vou tirar para vocês verem, eu vou tirar o pulmão esquerdo. E olha só, a gente vê grande projeção do coração, né, sua maior parte, para a esquerda. Então, concordam que não tem muito espaço para um outro lobo pulmonar. Por isso que do lado esquerdo, então, nós temos só 2. Então, é um pouquinho menor, né, o nosso pulmão esquerdo. Aqui nessa peça também, nesse boneco, a gente consegue ver, bem aqui abaixo do pulmão, um músculo muito importante, que todos vocês sabem o nome, já ouviram falar, que é o músculo diafragma, tá? Então, olha só, ele faz toda essa volta aqui, em cima do fígado, tá? Olha só, de uma ponta, de uma extremidade até a outra. E ele auxilia no movimento, né, do ar. Então, quando a gente inspira
e expira, vocês vão aprender isso na aula de fisiologia, né? Esse fluxo do ar, essa musculatura auxilia, tá? Elevando o pulmão para a saída do ar, ou então quando ele relaxa, né? Ele amplia a caixa e o pulmão volta a ter espaço para inflar. Então, toda vez que eu vou soltar o ar, ou seja, expirar, né? Ele contrai e manda o ar para fora. Quando ele relaxa, o pulmão consegue inflar novamente. Além desse músculo, a gente tem outros que auxiliam na nossa inspiração e expiração. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no cadáver. Então, entre cada costela, a gente tem músculos que são chamados intercostais, que também auxiliam nesse movimento, porque eles ajudam a caixa torácica a ampliar o volume para encher o pulmão de ar, e na expiração eles contraem e diminuem o volume dessa caixa, ok? Vamos passar para lá? Só dá um minutinho que a gente vai mudar o equipamento para outra mesa. Pode? Tem outra ali. Aqui também? Isso. Deixa eu só perguntar. Professora Carla Soraya, quanto tempo eu ainda tenho? Olha, no cronograma, até as 9h50, mas a gente começou 15 minutos atrasado. Né? Então tá. Você pode considerar esse tempo, e depois tem aquela atividade dos vídeos Isso. que foram postados, né? Então tá bom, obrigada. Nada. Então, pessoal, agora a gente vai passar para as peças cadavéricas. Deixa eu colocar ele aqui. Para mim, por favor, bem lembrado, viu? Vou cair aqui na frente da câmera. Olha só, pessoal, agora a gente vai passar para as peças cadavéricas. Então, a gente tem aqui na nossa mesa um cadáver inteiro. Ai, obrigada. E algumas peças com cabeça, né, pulmão e a laringe, para mostrar para vocês agora aquilo que a gente viu ali nos bonecos. Então, mais uma vez, eu vou reforçar que vocês vejam essas imagens com bastante respeito, lembrando que são pessoas que não tiveram sua história conhecida, porque são indigentes, né? Hoje é possível você doar seu próprio corpo, mas esses que a gente tem aqui são indigentes. Então, olhem com o maior respeito do mundo, né? Pensando que são pessoas que não tiveram história conhecida, mas que doaram, né, seus corpos para a ciência, ok? Então, vamos lá. Começando aqui, gente, com a região da cabeça, tá? Então, olha só, isso é peça cadavérica mesmo, ok? E aqui a gente tem uma cabeça que foi cortada, cerrada aqui ao meio, né? Nessa região aqui do nariz, tá vendo? Para que a gente consiga ver as estruturas das vias aéreas do sistema respiratório. Mais uma vez, não vou mostrar o rosto, né, para vocês, para não impactar tanto e respeitar o cadáver. Então, a gente consegue ver aqui, ó, a região da cavidade nasal, ok? Então, aqui foi cerrado, na verdade, já, né, a pontinha do nariz, que eu falei para vocês. E a gente tem aqui, ó, na pinça, deixa eu ver se eu estou colocando certinho aí, Ju. Aqui, isso. Olha só, o início da nossa cavidade nasal, ok? Percebam que a gente tem uma região de septo aqui, que separa, então, a narina direita da esquerda, ou seja, cavidade nasal direita e esquerda. Então, a gente tem um septo, tá? Não tem mais uma M cabeça. Consegue uma para mim que tem as conchas, Vinícius? Esqueci de... Aqui dá para ver, né? Tá. Você queria de lado, né? De lado. Já foi pegar ali para a gente uma outra pecinha sem esse septo
para a gente ver aquela região das conchas nasais que eu falei para vocês, que aquecem o ar. Enquanto o Denício foi ali providenciar para a gente, eu tenho uma outra peça de cabeça. Olha só, dessa vez o rosto está voltado aqui para mim, tá? E o corte que vocês estão vendo é na altura da orelha. É como se eu passasse um corte aqui de orelha a orelha, para que vocês consigam ver. Ah, obrigada. Essa cavidade nasal, olha só, por trás, né? Então, mais uma vez, o rosto tá para cá, para mim, e vocês estão vendo essa cavidade por dentro, né? De posterior para anterior. E olha só que legal. A gente consegue ver aqui o septo nasal, tá? E as conchinhas, ó, as conchas nasais. Parece um labirinto, né? Então, tudo isso aqui, ó, na ponta da pinça é cavidade nasal e parece um labirinto. Por essa região passa o ar e ele vai ser, então, aquecido. E justamente essa estruturação parecendo um labirinto, ele turbilhona o ar, né? O ar chega e ele forma um turbilhãozinho ali dentro, para justamente passar pelas conchas e aquecer para depois seguir para o restante, né? Para as vias inferiores, tá? Então, olha só, conseguiram aqui para mim uma pecinha. A gente chama, gente, de M-cabeça, tá? Quando vocês virem aqui para o nosso museu e ver lá na legendinha, né? M-cabeça significa uma cabeça que foi cortada ao meio para mostrar as estruturas internas. Então, olha só, aqui, olha, retirado o septo, tá vendo na pontinha da pinça, a gente consegue enxergar essas conchas dentro da cavidade. Então, o ar entra por aqui, olha só, passa por essas 3 conchas, turbilhando, como eu disse, para poder aquecer. Então, tem bastante vaso sanguíneo aqui, né? E aí, esse ar vai descer pela faringe aquecido, tá? Deixa eu ver. Aqui nessa região, tinha de vocês enxergarem em casa, né? Mas nessa regiãozinha, existe uma comunicação entre a parte auditiva, né, e a cavidade da faringe. Será que consegue uma peça? Né? Tem um nome bem complicado na anatomia, que é ósteo faríngeo da tuba auditiva. O que é um ósteo na anatomia? É um canal, é uma passagem, tá? Faríngeo, porque está na faringe, ou seja, sistema respiratório aéreo, via aérea, tá? E tuba auditiva porque tem comunicação, então, com a nossa orelha interna, tá? Então, muitas vezes, por isso que muitas vezes infecções, né, na faringe acabam atingindo também. Eu vou falar ouvido, tá, gente? Porque é a palavra que vocês mais conhecem, mas na anatomia a gente chama de orelha interna, tá? Então, muitas vezes infecções aqui nas vias aéreas acabam atingindo também a nossa, né, o nosso ouvido, a nossa audição, porque tem comunicação desse buraquinho, desse ósseo, tá? Vamos ver aqui mais. Conseguiu? Ah, aqui. Ah, obrigada. Ah, esse tá bonitinho. Olha só. Então, a gente, só para vocês não perderem a relação anatômica, a gente tem aqui língua, cavidade oral, e aqui em cima, cavidade nasal. Aqui está com septo. Bem nessa regiãozinha, ó, que é a nasofaringe, tem um buraquinho de comunicação, então, né, com a parte auditiva. Então, várias infecções aqui podem se estender para o canal auditivo. Assim como o contrário também é verdadeiro, tá? Aqui a gente tem aquela região que vocês costumam chamar de campainha, né? Na verdade, a úvula, tá bom? Então, marcando aqui o início da orofaringe e seguindo aqui para a laringofaringe. E aí, laringofaringe é aquela região das cordas vocais, ou pregas vocais. Então, vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho eu já vou finalizar, tá, gente? Então, olha só, de novo, para não perder a relação anatômica, língua, olha a cartilagem que eu falei, a epiglote, né? Que fecha
e abre, né? Fecha para a passagem do alimento para o esôfago, que seria aqui atrás, mas não está presente aqui nessa peça, tá? E quando abre, olha só, passa o ar para a região da laringofaringe e em seguida a traqueia, tá? E aí eu vou pegar uma outra peça agora em corte. Então, se a gente passar um corte no centro, olha o que a gente consegue enxergar. Aqui eu tenho língua, epiglote, e aqui embaixo a região das pregas vocais, ou cordas vocais, tá? Então, graças a essa região, né, é possível, então, né, o sistema respiratório exercer uma das suas funções, que é a fonação, ou seja, a emissão de sons, tá? Vamos passar aqui para o cadáver. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, aquelas estruturas ali que eu mostrei do boneco no cadáver. Tá? Agora a gente vai para as vias respiratórias inferiores, ou seja, abaixo, então, da laringe. Eu não sei como que a gente vai fazer para alcançar aqui, né? Você quer que eu segure? Acho que é melhor pegar o celular e segurar, né? Só um minutinho, gente, que a gente tá mudando o celular de lugar. Aí. Tá bom? Acho que sim. Vocês conseguem enxergar? Professora Carla, só me dá um ok. Ok, quer dizer... Ok. Espera aí que agora mudou. Para cá. Vou voltar para a peça. Pra cá. Aí, aqui. Isso. Muito bem. Gente, o paninho azul está tampando o rosto da pessoa, né, do cadáver, para a gente não fazer essa exposição. Então, a gente vai se concentrar aqui no tórax, tá? Então, a gente vê aqui, ó, as costelas, como eu mostrei. Tomba só mais um pouquinho, Ju. Mais para lá um pouquinho. Aí. A gente vê aqui a região das costelas e é possível a gente enxergar músculos, tá? Entre essas costelas. São chamados músculos intercostais. Então, gravem bem esse nome, né? Porque na aula de fisiologia vocês vão relembrar isso. Então, os músculos intercostais, existem fibras que são externas, então elas estão sempre na diagonal, tá? Externa, e tem a musculatura interna. Então, vou mostrar aqui com o meu dedo, elas fazem esse cruzamento aqui, tá? Fibras externas e internas. E aí, elas ampliam ou diminuem, olha, na inspiração e na expiração, o volume da caixa torácica, tá? Então, a contração faz a caixa torácica voltar ao lugar, olha só. E, a contração faz aumentar, né? E o relaxamento faz diminuir, ok? Então, esses são músculos auxiliares da respiração. Sem eles, a gente não consegue ventilar, ou seja, o fluxo de ar não entra e sai. E existem alguns outros músculos acessórios, tá, pessoal? Que eu não vou mostrar aqui, porque fazem parte da região do pescoço, que auxiliam o gradil costal a subir, né? Quando a gente inspira, e esses músculos escalenos, né? Entre outros músculos, tá bom? Agora aqui, ó, pode baixar aqui um pouquinho, Ju. Aqui, olha, nessa região onde terminam as costelas, isso, pode parar aí. Aqui onde terminam as costelas, eu vou puxar esse gradil, tá? Está cortado no cadáver, olha só. Estou puxando para vocês, para mostrar para vocês o quê? O músculo diafragma, olha aqui. Esse músculo grandão, que faz a transição da caixa torácica para a parte abdominal, ele é o principal músculo que auxilia, então, na nossa inspiração e expiração. Na verdade, na nossa ventilação, né? Porque muitas vezes a gente fala respiração, mas está errado. Respiração é lá na célula, tá? A gente ventila, então. A entrada de ar e saída é ventilação. E aqui, a gente... Chega só mais um pouquinho, Ju. Aí, vocês não vão me enxergar, mas vão enxergar o pulmão, os pulmões.
né, do cadáver. Então, a gente tem aqui, ó, os pulmões do lado direito, tá? E pulmão do lado esquerdo. Aqui, gente, tá bem pretinho, tá? Essa não é a cor natural. Obviamente, esse cadáver é um cadáver idoso, ok? Certamente entrou em contato com poluição e fumo, porque tá bem escuro, tá? A gente vê bolinhas pretas nesse pulmão, indicando, né? A gente que vive aqui em São Paulo acaba respirando também poluentes, mas muitas vezes a gente vê no cadáver, né, o pulmão bem cheio de bolinhas pretas, que era fumante, tá? Então, a gente vê aqui os lobos do pulmão esquerdo, e olha quem está no centro, o coração, né? Existe uma capinha protegendo aqui, e a gente vê esse coração, ok? Da mesma forma que o coração tem uma capinha de tecido para proteger, o pulmão também tem, tá? É menos visível aqui porque ele está bem grudadinho no pulmão, porque o pulmão não pode ficar em contato direto com a parte óssea. Então, existe um tecido revestindo que a gente chama de pleura, tá? Então, essa pleura auxilia, então, na proteção do pulmão. E eu vou passar aqui para o pulmãozinho, para encerrar com vocês. Vamos estender aqui para ficar mais fácil? Ó. Então, aqui a gente tem um pulmão agora retirado, né, do cadáver, e a gente consegue ver aqui, ó, traqueia, tá, aqui aonde chega o ar para os pulmões, e pode ver que aqui no final, essa traqueia se bifurca em duas, tá, formando brônquios, que a gente chama de brônquio principal. Então, a gente tem o direito e tem o esquerdo. E percebam que esses brônquios, olha só, eles vão se ramificando para dentro do pulmão, tá? Então, a Silvia mostrou, né, a professora Silvia mostrou no início aí do museu, uma pecinha de corrosão, né, dos brônquios pulmonares. Então, são pequenos tubinhos que eles vão se estreitando até chegar lá no finalzinho, nos alvéolos, onde vai acontecer a troca gasosa. Tá? Então, percebam aqui, ó, é bem ramificado. Esses brônquios vão formando tubinhos bem fininhos até lá o final. É óbvio, né? No vídeo vocês não conseguem perceber, mas o tecido pulmonar, ele é bem esponjoso ao toque. Por quê? Vocês devem ter aprendido aí em biologia e ciências, né? Que no final aqui a gente tem alvéolos, e que esse tecido do pulmão, ele é fininho, né? Mas ele tem uma grande capacidade, uma grande elasticidade para poder inflar e desinflar. Então, tem vários espaços, obviamente, né? Deixando esse tecido bastante esponjoso, para que o ar chegue até a última célulazinha aqui. Aqui, mais uma pecinha para fechar. A gente tem um pulmãozinho, olha só, direito e esquerdo, tá? E a gente consegue ver, então, os lobos, ó, superior, médio e inferior, tá? O coraçãozinho e aqui o pulmão esquerdo. E da mesma forma como eu falei, olha só, a gente tem aqui a traqueia, né, que traz, então, esse ar, também leva para fora, o fluxo de ar passa por aqui, né, e se espalha através dos brônquios. Muito bem. Virando aqui para mim, por favor. A gente já está no avançado da hora, né? Mas então eu gostaria de agradecer, primeiramente, a atenção de vocês. Vou trocar de novo aqui, para não correr o risco de cair. Agradecer a atenção de vocês e vou abrir agora para perguntas. Professora Carla, Soraya. As perguntas podem ser colocadas no chat, ou alguém levanta a mão e dá para pelo menos 2 perguntas nesse momento.
Obrigada, obrigada. Bom, se ninguém... Obrigada, ó, vários elogios aí, muito obrigada. Se ninguém tiver pergunta, eu gostaria de falar uma última coisinha aqui. Obrigada. Ah, Ivan, pode falar, Ivan. Bom dia a todos e parabéns pela aula. Está me ouvindo bem? Tudo jóia. Uma dúvida ali na parte, quando você falou, na hora que o ar entra pelo sistema respiratório nasal, ele é aquecido, certo? Certo. E o ar ele tem que chegar aquecido ao pulmão. Ok. E quando ele entra pela boca? Ele não vai entrar o ar gelado? Vai entrar um ar mais gelado, exatamente. Isso pode dar algum... Deixa eu mostrar aqui, ó, gente, eu vou mostrar na pecinha, né? No modelo. Realmente, Ivan, se ele entra pela cavidade nasal, funciona tudo normalmente. Tanto é que o adequado é que a gente inspire e expire, né, pelo nariz. Caso eu não tenha uma obstrução nasal, ótimo, não tem problema. O ar vai entrar pela boca, né? Tanto é que quando a gente está falando, né? O senhor é professor, Ivan? Sou professor. Então, nós aqui falando para os alunos, fica entrando o ar e saindo pela boca, mas a gente tem a obstrução nasal, o ar está sendo aquecido, uma boa parte dele, a maior parte. Caso tenha uma obstrução, sim, a gente pode ter primeiro que é uma via de infecção fácil, né? E esse ar entrando gelado lá, a troca gasosa vai ser um pouquinho mais, vai ter um tempo mais atrasado, vamos dizer assim. Na fisiologia, vocês vão aprender que a temperatura auxilia bastante nessa troca entre gás carbônico e oxigênio, tá? Então, diminui um pouquinho a capacidade de troca. E fora as infecções, porque aí é uma via mais aberta. Mas ele é prejudicial, esse ar gelado que entra? Ele pode dar uma infecção, alguma coisa? Pode. Pode, né? Pode causar uma faringite, uma inflamação na faringe, né? Bem aqui, ó. Certo. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Isso é uma curiosidade que eu tenho e provavelmente os alunos devem ter. Os pelinhos do nariz que eles filtram, certo? Uhum. A gente vai ficando velho e vai cortando esses pelinhos, que vai incomodando o nariz. Vai. Isso é prejudicial? É prejudicial, né? Até as meninas, geralmente mulher tem mais vaidade, né? Em tirar todo, né? Depilar tudo. Não é adequado, porque é uma barreira de proteção essencial. É lógico, né, professor, se a gente cortar ali as pontinhas, aquelas pontinhas que ficam incomodando para o lado de fora, porque às vezes cresce demais, tudo bem. Mas tirar totalmente os pelinhos é extremamente prejudicial, porque é a primeira barreira contra micro-organismos, pólen, né, que muita gente tem alergia a esses resíduos, né, resíduo de poluição, então não pode tirar. Correto, então. Tá? E só para fechar, mais alguma pergunta, professor? Não, só isso mesmo. Então tá. Só para fechar, olha só, a gente deixou montadinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um fiozinho aqui amarelo, que vai aqui para a cavidade nasal, tem um fiozinho branco, que vai aqui para a cavidade oral. E eu vou pegar minha pinça aqui e mostrar uma outra cavidade aqui nesse bonequinho. Então, olha só, primeiro, aqui está representando aonde o cotonete do SWAB, né, para o teste de COVID, ele atinge, até onde ele vai. Por que o cotonetinho tem que entrar lá no fundo? Né, porque o vírus, ele se instala, passando aqui pela cavidade nasal, ele se instala lá na nasofaringe e na faringe, tá? Até ele atingir ganhar o restante, né, da traqueia para atingir o pulmão, o primeiro lugar onde ele fica é aqui, nasofaringe e orofaringe. Então, olha só, o cotonete vai até lá no fundo, por isso que incomoda e arde, né? Que vai bem lá no fundinho, para pegar a amostra de tecido e muco dessa região, ok?
Outro ponto, esse alfinetinho branco aqui, essa linha branca, está mostrando também, além da onde o suave vai, né? Caso a pessoa tenha que entubar, para vocês perceberem, é mais uma questão de conscientização que a gente está chamando atenção aqui, né? Para se cuidar, porque pegar Covid, ficar entubado é uma coisa complicada. Olha só, para entubar, tem que passar por toda essa região da orofaringe, da laringofaringe, para atingir aqui, então, a traqueia, e olha só, e esse tubo chegar até próximo do brônquio principal, né, para poder fazer, então, o fluxo de ar para ventilar. E só para fechar, essa região aqui da pinça é onde, na verdade, necessitando de uma traqueostomia, né, caso toda a via aérea esteja prejudicada e a pessoa não consiga ventilar, né, por exemplo, num edema de glote graves que não tem socorro imediato, né, a traqueostomia, o furinho para poder passar ar é aqui nessa região, olha só, né, um pouquinho para baixo, né, daquela cartilagem tireoide que eu mostrei no início, o famoso pomo de Adão, né. E é isso, pessoal, obrigada, Ju. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. Kátia, foi muito legal mesmo, acho que todo mundo aproveitou, está gravado, depois a gente vai organizar e deixar no Classroom. Vale a pena avisar todo mundo que existem 3 vídeos lá no Classroom para vocês assistirem, sobre vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e, inclusive, sobre as vias que são acessadas na intubação e na traqueostomia. Exatamente. Okay? Então, assim, por conta da gente ter se iniciado um pouco mais tarde, vocês terão 5 minutos de intervalo para a gente começar a parte da segunda aula, ou eu tinha marcado como terceira aula, tá bom? Existe um formulário no Classroom, junto lá com o cronograma. Caso vocês queiram colocar alguma dúvida, vão colocando ali, que a gente vai tentar organizar a resposta fora desses horários. Ok? Então, obrigada e até daqui 5 minutos. Obrigada, gente.